I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of... Olá! Hoje falaremos sobre os comportamentos que caracterizam a ansiedade. Em especial, falarei sobre o comportamento de esquiva. Meu nome é Cíntia Mantello, psicóloga, e quero te ajudar. O comportamento de esquiva, ele é muito comum quando percebemos que não iremos dar conta, que temos uma ameaça. E aí, o que a gente faz? A gente evita aquela situação que está nos amedrontando. Então, esse comportamento, inicialmente, ele pode apresentar que tá tudo bem, né? Você evitou, a sua ansiedade não gerou sintomas altos, fortes, tá tudo bem, mas só é provisoriamente, porque com o passar do tempo, a tendência desse comportamento de evitar situações que geram ansiedade é aumentar os sintomas da sua ansiedade. Eu vou dar exemplos que vai ficar isso muito mais claro. Vamos lá. Dois jovens terminando a faculdade, Pedro e Marcos, e ambos tinham que terminar o trabalho de conclusão de curso, o TCC. Então, os dois, ao pensar no trabalho, no TCC, eles ficavam ansiosos, preocupados, temerosos. E aí, o que o Pedro fazia? Toda vez que era para fazer o trabalho de TCC, ele evitava essa situação que era angustiante, que gerava ansiedade, e ele saía com os amigos, ia jogar videogame, ia passear nas redes sociais, e com isso, aparentemente, minimizava aquele sintoma de ansiedade. Só que, com esse procedimento, com esse comportamento de evitar, de não enfrentar, de procrastinar aquilo que ele tinha que fazer, o que acontecia depois? Ele aumentava a preocupação, aumentava a angústia, aumentava a ansiedade, porque uma hora ele teria que prestar conta daquilo, e aquilo não estaria pronto. Tudo por quê? Por causa dos medos, da ansiedade e do comportamento da ansiedade que ele estava fazendo, sem pensar que era a evitação. Então, a evitação, ela não é boa, ela é ruim. E eu vou lhe dar 4 razões para isso, certo? Ao não nos aproximarmos daquilo que nos amedronta e não enfrentarmos, nós perdemos oportunidades de perceber que se a gente tolera realmente aquilo ou não, se a gente sabe lidar com aquilo, perceber se tudo aquilo que a gente pensa sobre essa situação realmente é verdadeira e não sabemos se realmente damos conta. Na maioria das vezes, nós saímos bem diante dessas situações, mas os medos, os pensamentos negativos que temos a respeito da situação não permite que a gente pense, que a gente reflita e que a gente haja de forma assertiva, e a gente evita. Então, agora eu vou dar um exemplo do Marcos, para você compreender a diferença, que os dois tinham ansiedade, mas o Marcos agiu diferente, sem se esquivar. Marcos também, toda vez que pensava em no TCC, ele tinha ansiedade. Mas o que ele fez? Ele enfrentou os seus medos, suas preocupações. Então, o que ele fez? Ouviu a orientação, tudo que o professor falou para ele, fez um cronograma, um planejamento de suas ações. Então, todo dia, mesmo com ansiedade, ele enfrentava aquele medo, ia lá e escrevia, pesquisava, tirava conclusões, construía o TCC. Nas reuniões, ele ia apresentava o trabalho dele, era orientado, corrigia, tinha ansiedade, mas toda vez que ele enfrentava, ele percebia que ele conseguia, que ele dava conta. E o resultado disso é que ele ficava feliz, ele se sentia que ele era capaz. Aquele medo que ele não ia conseguir, que ele não era capaz, que ele não ia dar conta, que era um monstro, aquilo diminuía a partir do momento que ele seguia com o planejamento de ação dele, mesmo com ansiedade. Então, a tendência era diminuir os sintomas. E no final, ele viu que, sim, ele dava conta, que ele era capaz e ele conseguiu entregar o trabalho de conclusão do curso. Perceberam, gente, que ambos tinham sentimento de ansiedade. A diferença é que um agiu pelo comportamento da ansiedade, o comportamento característico da ansiedade, que é se esquivar para não sentir aqueles sintomas. O outro, mesmo com ansiedade, enfrentou
e viu que dava conta, que aquilo não era verdade, que todos os pensamentos que tinham, eles não eram verdadeiros, que eram bem menores do que eles realmente acreditavam. Certo? Então, essa é a diferença. Então, imagina, né, gente? O enfrentamento de um problema, ele, na hora, ele dá angústia mesmo, inicialmente. Mas, a longo prazo, ele vai reduzir os sintomas da sua ansiedade. Por quê? Porque você enfrentou, viu o que era verdadeiro, o que não era, viu se você dava conta realmente. Você ali criou habilidades para enfrentar aquilo. Percebe? Então, eu quero perguntar para você, né? Quantas experiências você está evitando na sua vida, né? Quantos comportamentos de esquiva, né, você está fazendo? O que você tem evitado devido à ansiedade? E se realmente você tem esse comportamento, quais têm sido os prejuízos? Tá? Tem tido prejuízos? Quais são? Então, pensa nisso, escreve sobre isso. E eu tô aguardando o comentário de vocês, gente. Faz aí comentário no meu canal, fala o que vocês estão achando, se isso está fazendo sentido para você, se está te ajudando de alguma forma. E não esquece de compartilhar, certo? Muito obrigada.